Com uma foto da minha mãe, eu quero desejar a sua mãe, a mãe da sua mãe, a todas as mães torcedoras do Bahia, ou não, um feliz Dia das Mães. Lembrar que ela me fez tricolor como eu sou e com certeza ela estaria muito orgulhosa do trabalho que eu faço aqui no YouTube. Assista aí o Vitor Ferraz explicando a queda do Bahia para a Série B. Tamo junto e vambora Bahia. Pronto. Você está puxando muito o assunto para o campo, a gente tem outros assuntos, mas eu vou do jeito que você está indo, eu gosto muito de ir junto com a maré. Tu Vamos falou lá. a respeito da queda do ano passado, que a gente não poderia ter caído. Quais foram, além dos fatores de arbitragem, né? A gente perdeu alguns pontos de arbitragem que foram importantes, mas quais foram os fatores preponderantes para o clube ter caído ano passado? Faltou gestão de vestiário ano passado? Eu acho que uma série de fatores, João. Não dá para nós resumirmos a uma ou duas circunstâncias, né, para uma queda como a nossa. Porque se você parar para ver uma análise, depois que o tempo passa, a gente consegue refletir de modo um pouco menos apaixonado, né? Claro que cada um com discordâncias ou concordâncias em relação àquilo que eu vou falar, não estou querendo impor nenhuma verdade, é apenas meu ponto de vista. Mas quando a gente olha o elenco que a gente tinha, acho que é muito pacífico, assim, ou pelo menos a maioria das pessoas vai concordar que não era um elenco para cair. Vamos fazer só um rápido recorte aqui, ver os atletas que saíram do nosso clube na virada do ano. Gilberto e Rossi estão no mundo árabe, recebendo lá em petrodólares, né, valores bem expressivos. Nós temos Conte e Ramírez no América Mineiro, inclusive disputando Libertadores. Nós temos Juninho Capixaba no Fortaleza, inclusive também disputando Libertadores, vem aí na titularidade da equipe. Nino Paraíba no Ceará, Rodriguinho no Cuiabá, né? Douglas no Avaí, enfim, uma série de atletas que deixaram nosso clube e estão todos aí inseridos no contexto de clubes da Série A. O que mostra que, se não todos, pelo menos boa parte deles, são atletas que têm um nível de atuação de Série A ou de futebol internacional, né? Então, numa análise de elenco, repito, eu acho que poucas pessoas imaginariam que nós tivéssemos um ano com rebaixamento, ainda mais depois de nós termos vencido a Copa do Nordeste, né? Mas, evidentemente, que nós tínhamos deficiências no elenco e que nós, enquanto dirigentes, não tivemos a capacidade de detectar isso e de agir junto ao mercado para suprir essas carências. Então, a responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma, como o Guilherme falou, ainda nos vestiários ali do Castelão, quando deu a primeira entrevista coletiva após rebaixamento, nós assumimos integralmente a responsabilidade pelo rebaixamento, certo? Então, claro que ocorreram deficiências. Acho que nós fizemos uma tentativa, e aí é preciso nós rememorarmos um pouco uma outra circunstância. De maneira muito atípica no futebol brasileiro, o Bahia teve durante 4 anos e meio um mesmo diretor de futebol, né? Diego Serri. Um profissional que, inclusive, saiu daqui com uma avaliação muito injustiçada, né? Com críticas muito duras ao trabalho dele e, na minha opinião, críticas exageradas. Não estou querendo dizer aqui, para evitar qualquer tipo de compreensão equivocada do que eu estou falando, não estou querendo dizer que Diego não tinha os erros dele, né? Num esporte tão competitivo e num cenário como o nosso futebol brasileiro, evidentemente que nós cometemos muitos erros e Diego não foi diferente. Mas Diego foi um profissional que desempenhou um trabalho de altíssimo nível no nosso futebol e eu reputo, assim, sem sombra de dúvida, que ele está dentro dessa categoria de executivo de futebol, dentre aqueles que são os melhores do país. Não à toa, ao longo desses 4 anos e meio, ele recebeu tantos e tantos convites de clubes importantes como ele recebeu. Alguns que foram a público, outros que não foram a público, mas que nós tínhamos conhecimento. E foram muitos convites, né? Então nós tivemos durante 4 anos e meio ali a figura de Diego Serra à frente do departamento de futebol. E ao final de 2020, foi um ano dificílimo por conta da pandemia,
muito difícil. As pessoas não têm ideia do quanto o Bahia sofreu por conta da pandemia. Diego entrou num processo, uma questão, teve uma intercorrência de saúde séria, muito complicada. Nós tivemos um cuidado de preservar a pessoa, porque antes de qualquer coisa a gente precisa olhar as pessoas como seres humanos que são. Né? E nós tivemos um cuidado de preservar isso para não expor Diego e sua família, e tentar aguardar um tempo para ver a possibilidade de Diego retornar ao trabalho. Ao final de dezembro, ali, já durante o período eleitoral e no pós-eleição, nós entendemos que era o momento de fazer a substituição de Diego, seja pela sua questão pessoal, seja pelo clima, que não existia mais clima. Então, é muito difícil para um profissional se manter no cargo quando o clima externo é tão hostil, né? Não faria bem aí. Então, nós optamos pela substituição de Diego Serri. E fizemos uma tentativa de mudança na organização do nosso departamento de futebol, a partir de um diagnóstico que nós fizemos, que era preciso ter mais pessoas no centro decisório das questões do futebol e do acompanhamento do dia a dia do futebol, porque Diego era muito sozinho nesse aspecto, né? Embora Guilherme e eu, da condição de presidente e vice-presidente, sejamos, e já fôssemos naquela época, muito presentes, né? É o nosso dia a dia, a gente está no dia a dia no clube, mas era preciso ter mais pessoas originalmente do futebol que pudessem compartilhar decisões no departamento, né? Deixando a diretoria apenas para decisões mais estratégicas e para, digamos assim, o direcionamento geral do clube. E, a partir desse entendimento do que era uma falha na gestão ali de Diego, em não ter uma pessoa ao lado dele, nós fizemos uma mudança no nosso organograma, trazendo 2 pessoas para, de maneira horizontal, digamos assim, comandarem o nosso departamento, que foram Júnior Chávari e Lucas Drubski. Por circunstâncias diversas, a gente entendeu que não houve ali o casamento necessário e o trabalho não fluiu da maneira como nós esperávamos. E não quero aqui atribuir a responsabilidade disso somente aos 2 profissionais. Cabe a nós também, e aqui assumo também essa responsabilidade como tem que ser. E isso, de certa maneira, impactou, porque, como eu falei, a gente vinha de 4 anos e meio com uma forma de gerir o futebol, com uma pessoa à frente desse processo, que já tinha um conhecimento de atletas, de funcionários, da dinâmica do clube, do dia a dia, de como lidar com determinadas circunstâncias, e houve uma mudança tanto de pessoa quanto de modelo de gestão. E isso acabou não dando liga, né, como a gente diz no futebol, e também colaborou. Então, quando você soma essa mudança que não deu certo, com falha no processo de contratação de atletas, com todo o impacto que a Covid nos trouxe, inclusive do ponto de vista financeiro. Vamos lembrar que até o dia 16 ou 18 de março de 2020, quando iniciou o período de restrição decorrente da Covid no nosso país, o Bahia tinha 5 anos que não atrasava um dia de suas obrigações, né? E isso foi conquistado com muito esforço, pelas diversas e sucessivas gestões democráticas que vieram a partir da intervenção. E isso foi abalado por conta da pandemia de maneira muito severa. E, para completar, reiterando o que falei anteriormente, que foi um aspecto muito relevante, porque, no final das contas, com todos esses problemas, se um erro de arbitragem não tivesse acontecido, a exemplo daquele jogo do Juventude, né, nós não tínhamos caído. Apesar de todos esses problemas, nós não teríamos caído. Então, de fato, essa confluência de fatores no ano de 2021 foi mais forte do que a nossa condição de permanência numa Série A tão disputada quanto a nossa, né? Então, esse um diagnóstico geral que nós temos em relação ao que resultou na nossa queda para a Série B nessa temporada.